Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta em mais um Pode Mais. É mais. isso aí. E hoje, segunda-feira, dia. Hoje é Da segunda-feira, feira. né? É, E a pronto. gente está aqui para mais um programa, para mais um episódio. E de já nós gostaríamos de convidar todos vocês que estão nos assistindo a compartilhar o nosso programa, né? Encaminhar esse vídeo para outras pessoas, se inscrever no nosso canal para a gente aumentar o número de pessoas inscritas Exatamente. e para a gente poder fazer daqui uns dias, quem sabe, o programa ao vivo, convidar as pessoas, né? De Pra forma ser ao vivo presencial, mesmo, ao né? vivo, ao vivo, ao vivo. Então é isso, gente. Curte, comenta aí sobre o assunto que nós vamos comentar aqui hoje, que vai ser várias coisas, né, amigo? Várias coisas que a gente vai comentar, desejar uma ótima segunda-feira para vocês, que essa semana seja muito produtiva, Sim. né? Que seja muito abençoada na vida de cada um, que nada dê, Nada de errado, que né? nada dê Porque errado dessa abril, semana, né? Mercúrio tá com retrógrado, né? Mercúrio está num atraso, É. né? E aí a gente tem que tomar cuidado com a comunicação, com os contratos que a gente vai Vai assinar, né? assinar. Com tudo. Então, fiquem atentos aí. Não pense que a semana vai começar boa, porque tem tudo para não começar, mas vamos lá. Vamos emanar boas energias, né? De nós para vocês, de vocês pra gente, para que possa Exatamente. dar tudo certo nessa semana que se inicia. E nós vamos começar nosso programa de hoje fazendo. Primeiro justificando, né? Que não Exatamente. segunda-feira passada não teve o Pôde Mais por causa da Semana Santa, Santa. né? Então não deu pra gente gravar, então a gente estava bem atribulado com as nossas tarefas. Mas nós estamos aqui hoje, né? Nós vamos começar falando A gente começa falando do que a gente deixou lá na Semana lá na Santa, Semana né, Santa, João? né? A Nós gente estávamos com foi... expectativa, né? Exatamente. A gente foi lá acompanhar o espetáculo, né? E como foi assim? É a primeira vez que você fez lá o papel Foi. principal? Como Sempre é que fui foi? artista, né? Mas foi a primeira vez que eu fiz o papel de Jesus e foi assim uma experiência muito bonita. E os comentários depois, né? Sim. Eu acredito que deva ter sido a melhor apresentação de todas pelos comentários das pessoas, porque todo mundo conseguiu acompanhar, ver as encenações, ouvir também. O que eu achei bem interessante foi isso, porque como a gente, né, a Alto Alegrense acompanha os fatos da nossa cidade, a gente percebia que havia essa deficiência em relação, né, ao andamento do espetáculo, né, o que dificultava inclusive as pessoas idosas, Sim, né, de acompanhar. acompanharem. A gente viu, por exemplo, em anos anteriores que era feito com microfone e às vezes o microfone falhava, Falhava. era um trio acompanhando, né, e esse ano teve essa esperteza, né, Sim. de fazer com que tudo fosse mais acessível, né? A gente, quando começou a ensaiar, eu falei pro Natan, a gente comentou, eu falei, Natan, por que a gente não faz gravado, né? Por que a gente não faz em um local lá no estádio, né? Então a gente conversou e o Natan ficou um pouco receoso nesse momento de ter essa mudança, mas eu falei, Natan, vamos testar, né? Vai que dá certo, vai ser uma experiência nova, se não der certo a gente depois replaneja, mas assim, só teve elogios, né, com relação a essa apresentação, pelo retorno em si e também por essas mudanças. Então, foi muito bom, eu acredito que foi um saldo muito positivo. Pronto, João, muito bem. Eu gostei também, acho que ficou realmente um saldo muito mais positivo, né, em relação a todos os aspectos aí da Paixão de Cristo. A gente falava na semana passada, né, que esse momento é um momento mágico, né, um momento Sim. assim diferente. E aí, volta e meia, a nossa vida ela é cercada assim por algumas coisas que a gente acredita, né? É. Aí, eu estou em casa agora, eu queria perguntar se, por exemplo, vocês acreditam nessas questões astrais do universo, Sim, né, João? Como é que, pelo menos assim, na minha opinião, a minha ligação em relação a isso é de crença, né? Porque eu Sim. acho que o universo está todo conectado, eu acho que isso vai... Acho que isso não chega a interferir nas nossas convicções religiosas, né? Nessa questão mesmo do nosso credo. Sim. Mas eu acredito que há uma ligação, né, dessa questão do ser, da natureza, de tudo que está à nossa volta, né? Do destino, Do também, destino. né? Do que tem realmente que Se bem acontecer. que, João, ultimamente o universo tem sido O assim universo tem sido perverso, né? perverso. Como é que é assim tua crença, né? Por exemplo, eu sou de Libras, né? Sim. E esse ano as previsões para Libras são as melhores As melhores possíveis, possíveis. Pra né? Leão também, né? Muito dinheiro, leonino. Eu também sou Léo de... tá aqui atrás das Léo, qual é o teu câmeras. signo?
Canceriano, né? Próximo de Leão. Próximo de Assim, Leão. a minha fé, eu tenho a minha fé em Deus, né? Em Jesus e Você é tudo. católico? Sou católico. Qual igreja? Qual a igreja? Católica. Católica. Mas assim, são coisas interessantes, né? A gente também não pode ficar bitolado em uma coisa, né? Ali com Sim. aquele fixismo ali. A gente pode também se abrir, pode ter interferência ou não, mas eu acho interessante, sim. E eu olho, sim, né? Essa questão das previsões no começo do ano, por exemplo, como que vai ser o ano, né? Para saber se aquilo ali realmente É lá tá no começo do ano que a gente se pega, né? se pega com Nas aquilo, promessas. nas promessas, para ver se bate com aquilo que eu estou sentindo para mim, né? Então, eu olho para sentir, apesar de, por exemplo, as características, né, do signo de Leão, da pessoa, como eles colocam lá, realmente ser muito parecido com quem eu sou, né? As características, a personalidade, então realmente é muito parecido. E é basicamente nesse momento que eu olho, né? Mas não sou aquela pessoa que, eu vou olhar toda semana, todo dia. Não, eu também mas não a gente faço isso, não. E às vezes, alguns momentos que a gente olha, a gente percebe que algumas coisas se encaixam, né? Nem tudo se encaixa, né? No que tá lá. Mas às vezes é até bom a gente olhar uma coisa e ver, vai ter isso e isso na sua vida. Por mais que não tenha, mas você fica com aquela expectativa, né? E Isso não vai você, acontecer. mesmo que não... Você atrai, né? Você atrai, exatamente. Eu, por exemplo, acredito muito nessa questão da lei da atração, né? O que a gente diz, o que a gente está ali todo dia repetindo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho isso muito interessante, essa questão da atração, porque, assim, uma vez eu vivenciei uma determinada situação que foi atração. Eu acredito que Deus determinou que iria acontecer, mas eu mentalizei muito isso, né? Eu vibrei muito por aquela situação e realmente aconteceu, né? Que foi uma oportunidade de trabalho. Então, eu saí daqui de Alto Alegre em busca dessa oportunidade de trabalho, e quando chegou lá, as coisas se encaminharam para que eu saísse de lá empregado. Então, isso acontece. Então, eu saí daqui sentindo, hoje vai dar certo, né? E eu vibrando e mentalizando aquilo, e realmente aconteceu. Então, jogando pro universo, recebendo do universo tudo que ele tem para dar. Gente, eu acho assim que é muito isso, né, que o João falou, é você mentalizar, né? Sim. Ter o tal do sentido positivo em relação a tudo que você vai fazer. Não é tudo que vai ser concreto, né? Não é tudo que vai se realizar mesmo, de fato. E isso está muito relacionado também com a questão dos nossos sonhos, né? Das nossas metas. Porque, assim, existe muita gente que não tem o hábito de se planejar, mas tem metas, né? Tem estratégias. Mas, assim, se você não se organiza, se você não se planeja para conquistar, seja o que for, o mais simples possível, uma ação mais simples possível, você precisa ter alguma estratégia, você precisa se organizar. E isso é importante, né? Eu até falei outro dia com os alunos, né, que eu estava fazendo a mentoria, nessa questão. Por exemplo, se você quer passar num concurso, ou você quer construir uma casa, você quer comprar um carro, comprar uma moto, uma bicicleta, seja o que for, você tem que colocar esse seu ponto como seu ponto alvo, né, o ponto principal, e aí você tem que saber, mas para eu chegar lá, o que é que eu tenho que fazer? Porque não basta só colocar lá o seu sonho, né? Você tem que ter as estratégias, e você tem que todo dia cultivar aquele sonho, né? Igual você faz, tem uma planta em casa, você tem um animal de estimação, você tem alguma coisa que você precisa dar um cuidado diário, é assim também com os nossos sonhos, né? Se a gente não regar ele todos os dias, se você quer passar no concurso, mas se todos os dias você não se vê naquele cargo, você não se vê atuando, fica mais distante para você. E você acaba não conseguindo se planejar para estudar todo dia. Aí você não estuda hoje e você não se importa porque não estudou aquela quantidade de horas. Então é importante você mentalizar, né? E essa mentalização, ela vai te trazer algo prático, que é você realizar o que tem que ser feito para conquistar aquele sonho. Então tá tudo meio que ligado, né? Essa questão de atração com aquilo que você quer fazer. Pronto. A gente então está tocando em alguns pontos, né, nesse bate-papo de segunda-feira aqui no podcast. Na outra semana nós já vamos ter convidados aqui, um outro convidado, né, pra gente... A gente vai ficar fazendo agora sim, exatamente, né? Momentos que a gente está aqui conversando sobre assuntos diversos. Exatamente. E depois a gente vai trazendo outra pessoa. João, a gente falou agora de sonhos, né? E aí tem muitos jovens agora que estão realizando o sonho da universidade, né? Sim. E antes da gente começar a gravação de hoje, a gente tá falando desse baque, né? Desse baque, que gente. Eu senti, tu sentiu, né? Acho que até no próprio ensino médio, né? Porque assim, se a gente for pegar as melhorias que aconteceram
terceiro, a gente pegou a parte ainda A parte do ensino ruim, médio que foi. era ruim. Aham. E quando a gente chega na universidade, né, Do tu tava, mesmo jeito, tava sim. desse mesmo jeito. E a gente tem acompanhado alguns alunos, né? Um momento assim de angústia, né? De mal-estar, né, que é absolutamente natural, né, para o jovem que está chegando lá, saindo de uma outra realidade, né, encontrando pessoas com outro nível intelectual, né, gente, isso é muito natural, É né, muito natural. e o João falou uma coisa agora há pouco, né, para o Léo, que é um processo de adaptação que o próprio Darwin, né, vai falar lá dentro das ciências naturais, né, como é que foi lá, né, para ti? Então, assim, quando eu saí do ensino médio e eu já ingressei direto na universidade, né? E a gente cria aquela imagem, né, da universidade com aquele perfeito, né? Perfeito, aquela coisa de malhação. Aquela coisa da malhação, que a malhação coloca que a Globo coloca na nossa mente. Por isso que a gente fundou a nossa própria emissora. A nossa emissora, o Pode Mais. Então, a gente vem com aquela mentalidade, né? Ela é um ambiente muito bacana, né? Tem muita gente. Vou ter meu armário. Vou ter meu armário com meu cadeado para me guardar minhas coisas. E aí, quando eu cheguei na universidade, gente, não teve nada disso, entendeu? Cadê meu armário? Cadê meu armário? Cadê? Cadê os corredores da aula de educação física? Não tinha nada disso, né? E na verdade, quando eu cheguei na universidade, a infraestrutura do prédio em si era muito precária, né? A gente tinha ela é uma estrutura meio que em V, assim, da universidade, e a parte da frente estava sendo construída e tinha muito mato, tinha muito entulho, né? Eu chegava toda melada. Tinha muita coisa assim que a gente chegou, meu Deus, é isso aqui mesmo. Mas enfim, a gente tinha um sonho maior, né? Então a gente não se abalou com poucas coisas, porque aí, enfim, a gente passou essa fase do deslumbramento, que era de chegar num ambiente bacana. E aí a gente foi tendo algumas dificuldades depois com relação a disciplinas, né? Porque a gente, todo semestre a gente vai fazer a matrícula. Isso aí. Aí tem 5 disciplinas, 6 disciplinas que a gente vai pagar naquele período. Aí a gente ficava, eita, essa disciplina aqui é boa demais, né? Ela é muito boa, é fisiologia, Já caí nesse golpe A aí, gente já criava uma vezes. expectativa do que poderia acontecer naquela disciplina. E aí, quando chegava lá, às vezes não acontecia nada do que a gente esperava, né? Não acontecia nada. Então, assim, a universidade, ela é uma realização, sim, mas a universidade ainda precisa evoluir muito, né? Sim. Graças a Deus que depois que eu saio dos espaços, eles melhoram. Não sei o que tem, né? Precisa, porque eu realmente preciso passar por isso. Assim, eu não lembro dessa dificuldade em relação à estrutura, né? Porque a UFMA, quando eu cheguei, ela já estava num novo prédio, né? Sim. Mas com certeza as outras pessoas que passaram por lá tiveram essa dificuldade. O meu ponto mesmo assim foi realmente essa diferença, né? Por exemplo, eu cheguei, no segundo dia eu já vi uma pessoa andando descalço. Meu Deus, uma pessoa andando descalço. E eu tô aqui de camisa social, de calça e de sapato. Eu vou continuar todo o tempo vindo assim. Quando foi na segunda semana, eu já tava de chinelo. Chinelo, pra ser descalço é só pra uma semana. E a gente tem, quando a gente chegar lá vai ser só professor, mas a gente se frustra também, né? Frustra muito. Não vai, né? A gente deposita uma expectativa que não vai ser aquilo que a gente vai encontrar em relação aos profissionais. Assim, vou usar um termo meio, né, popular, assim como a gente tem professores ruins, né, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade a gente também a gente vai ter profissionais que não vão superar as nossas expectativas, né? E dá medo, né? A gente acha que vai demorar, né? Mas não demora. Logo passa, né? Eu estava até comentando ontem, né, com minha colega que depois que eu saí do mestrado já tem 2 turmas, né, à frente. Aí eu fiquei vendo, gente, como o tempo passa rápido, né? Porque um dia eu estava entrando, um dia desses eu estava entrando na turma com aquela expectativa, com aqueles anseios, e eu já saí e já tem 2 turmas à frente, né? Então, o tempo passa muito rápido. E na universidade a gente tem que realmente aproveitar, né, para fazer aquilo que vai nos ajudar a se constituir como um profissional. A gente não vai aprender tudo, infelizmente, né? Exatamente. Às vezes nem o básico de cada coisa a gente não consegue aprender, porque são várias questões, mas a gente tem que se esforçar. Muito fragmentado. Né? A gente tem que se esforçar para
enquanto Absorver o se máximo, constituir enquanto profissional. E uma das deficiências que a gente teve foi a falta de incentivo, né, à pesquisa na nossa época. Foi uma carência muito grande. Aos trancos e barrancos, a gente ainda foi, eu e a Yara, a gente ainda foi para um congresso, a gente ainda apresentou um trabalho. Então, da nossa turma, nós somos os únicos que fizemos isso, né, em um congresso. Porque a gente tinha vontade, a gente tinha aquele anseio, sabe, de fazer coisas novas, coisas diferentes. E a gente foi com a cara e a coragem, o nosso bonezinho debaixo do braço, chegou lá, trepou na parede e hablou pra quem tava lá passando, né? Arrasaram, né? É. Aí eu vi isso essa semana nas redes sociais, né? Meu coração, sociologia. Aham. Ah, eu gostei disso. A mente, né? A mente. A mente, jornalismo. Um flerte, serviço social. Sim. Deixa eu ver o que mais que eu vi lá. Jamais faria, Jamais matemática, faria, né? é. Que é o vilão. Eu até fiz, né? Porque assim, quando eu era criança, de fato, eu tinha muita vontade de trabalhar na televisão, né? Então eu Eita, sempre gente. assisti. Era na Agora televisão. ele fundou a emissora Eu dele, fundei minha própria emissora. a Globo. A Globo, e eu tinha, assim, porque eu assistia muita televisão enquanto criança, Era a nossa né? rede social, Era a nossa né? rede social, então eu chegava da escola, aí assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí vinha TV Globinho, aí vinha o video show, aí as novelas, os filmes, então eu assistia muito. Estudou muito. né? Estudei muito, já teatro, A televisão. Já, a televisão. Então eu tinha muito essa vontade. E eu conhecia o nome de todos os atores, eu sabia que passava, os personagens, a novela que ele fez em tal ano. Então eu tinha muito esse conhecimento. E eu sempre me imaginei nesse mundo, né? E João, interessante que na nossa geração, quem fazia isso era o inteligente. Sim. Era, porque assim, né, você sabe o nome dos atores. Dos atores. Não ficou só, o fulano de tal por exemplo, sabia, é o amigo. Paco. Não, mas o Paco é um personagem. Quem Isso, é o Paco? E tu acredita que eu ainda me pego. Assim, antes de eu entender essa questão do ator e do personagem, aí eu vi a pessoa passando lá no video show, né? Cissa Guimarães. Aí a Cissa Guimarães estava interpretando, aí aparecia lá. O nome dela, de fato, eu disse, não, mas essa mulher não é essa daí, ela é a da novela e tal. Como é que ela pode fazer Não, isso? aí o que me chocava mais era quando ela falava assim, não, mas a fulana de tal, ela falando da personagem dela. Aí eu ficava, não, mas o que é isso? Eu não entendia. Só que com o tempo eu fui entendendo, né, que era um personagem que a pessoa construía e que às vezes não tinha nada a ver com o que era, né, o ator. Então, No teu coração é teatro? Então, o meu coração seria, né, o teatro, a televisão, Atualmente, o biologia. jornalismo. E aí, o cérebro, que é o cérebro, né, a razão, né, o que é a razão. Aí depois eu fui entendendo, não, eu não tenho condições de fazer isso aqui, né, eu não tenho como. Não dá pra me furar essa bolha. Eu fui fazendo o quê? Eu fui colocando os pés no chão e fui procurar uma coisa... Outro personagem. Eu fui procurar uma coisa encenar outro personagem, né? Que eu precisava ir pra Teresina, me cuidar da minha mente. Aí eu fui e foquei na biologia, né? Que era uma disciplina que eu sempre gostei muito na escola, ciências, biologia. E eu descobri que tinha perto, né? Que era em Bacabal. Então eu vou fazer biologia, vou ser professor. Que era uma coisa também que eu sempre gostei, desde criança. Já né? flertou? Aí já flertei com a administração pública, né? Já fiz até matrícula para administração pública, mas não tive como, né, continuar, não encerrei nem o primeiro período. Já flertei com jornalismo, tu lembra que a gente quase faz jornalismo? Sim. Com moda. Então eu tenho assim, Vários talvez ainda flertes, faça, né, né, moda, porque é uma coisa que eu gosto bastante dessa questão de roupa, de estilo, é uma coisa que me chama atenção. Então quem sabe um dia, né? E não faria, gente, eu não gosto de matemática, né? Porque assim, muita coisa na vida da gente vai causando trauma, né? Por exemplo, na minha infância, durante o processo de alfabetização, ali eu tive traumas na matemática. Então muita coisa me frustrou. Eu fui sobrevivendo, né, ao longo do ensino fundamental, do ensino médio, até na graduação mesmo, que eu achei que eu não ia ter matemática, até no mestrado que eu achei que não ia ter, mas ela me persegue, então a gente vai sobrevivendo. Eu né? acho que essa Mas questão da matemática, João, eu acho que é muito natural do indivíduo que nasce assim, já desde muito cedo, sem muito esforço, né? Porque, por exemplo, para mim eu não consigo, acho que eu não conseguiria, por mais que eu fizesse um esforço gigantesco, né, dar conta dessa área, né? Então, eu acho que acho que tem uma questão ali mesmo do indivíduo, né, que está mergulhado aí. Tem gente que tem uma facilidade incrível, né, que memoriza. Às vezes também eu vejo muito essa questão do próprio sistema educacional, assim, a gente às vezes não tem professores que ainda estão preparados para trabalhar isso. Exatamente. Né? A metodologia que talvez seja adequada. Eu sei que existem várias limitações,
situações. Mas aí gera esse trauma, gera né? esse trauma, porque, tipo assim, eu sabia contar, eu comecei sabendo contar, né? De 1 a 100. Só que aí depois vai aumentando, vai aprendendo as operações. E foi nas operações, né? Que eu acabei me frustrando, porque a professora, ela acabou, tipo, impondo, tu vai ter que ir no quadro, tu vai ter que fazer. E aquilo lhe gerou um medo e, consequentemente, um trauma. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo outras coisas da matemática, entendeu? Por exemplo, outros conteúdos do 6º ano, 7º ano, do ensino médio eu aprendi. Mas sempre quando chegava nessa questão do trauma que eu passei, eu esbarrava, né? Então era complicado. Esbarrava E nessa tu, área. amigo, qual era o teu coração? Qual era o coração? O meu coração é jornalismo, Sim. né? Só que eu fiz lá um curso, curso técnico. Esse curso técnico foi o último curso permitido no Brasil. Olha lá, aí, né? tu é da última Sou turma. da última turma. E aí a gente ia fazer em Caxias, fez eu e a Cristina, né? Sim, Inclusive, teve uma aula que a gente não teve, porque o nosso professor morreu. Um dos meu professores Deus. que ia dar aula morreu. E aí era uma última brecha que o Ministério da Educação estava dando para essa modalidade de curso técnico, né? Aí a gente conseguiu fazer, né? Tanto que quando foi o último dia de aula, a gente não ficou para colação de grau. A gente fez umas fotozinhas, a turma toda ficou, teve Sim. festa à noite. O prefeito foi. O prefeito podia faltar, né? O prefeito Na cidade foi, os dele. vereadores foram, né? Que foi em Caxias. E aí eu só lembro de eu voltando para casa, muito contente com o certificado, mas que foi ali um divisor de águas. E depois veio a fase para a gente ir no Ministério do Trabalho e pegar o documento que nos certificava como jornalista, né, e formado em comunicação social. Mas era um curso muito bom, porque assim, os 4 anos que era teoria, a gente fazia tudo na prática, acontecendo ali, a olho nu, e foi um professor também muito bom, né, 35 anos de Mirante. Eu lembro que eu quase fazia, né, o curso, mas aí financeiramente não dava naquele tempo. Aí a gente fez, né? Então é o jornalismo que está ali ainda no coração. No coração. E no na cérebro, razão, aí na razão é a sociologia mesmo, Sim. né? Sou de humanas. Sou de humanas, Sou de não humanas, sou. 100%. Já fiz um flerte com serviço social, mas mais por questão mesmo de faculdade, eu não terminei, né? Acho que eu fui até o 5º período, né? Mas assim, Foi muito, né? Eu lembro que eu fiz uma quase pesquisa. uma assistência social Belinda. Eu verdade. fiz uma pesquisa belíssima sobre o Depop. PAIF, né? Que é um programa de dentro da rede. E aí eu parei, né? Fiz inclusive com a Juliana, né? A gente era o terror da turma. Os cão, são os cão cão. da turma. Aí o flerte foi o serviço Serviço social. E o que não faria? Eu acho que realmente matemática eu não faria. Eu não faria nada ligado às exatas, assim, né? Engenharia, matemática, não, nada não. disso. Eu acho muito bonito esse negócio de engenharia. Inclusive, Alto Alegre vai ter muitos engenheiros, né? Já tem muitos bons profissionais, mas nem a área da química também não faria nada, né? Eu vejo Nada que envolva a ciência pura e aplicada. Eu só gosto dos benefícios da ciência. Vamos fazer ciência, aí já é outra história, Só né? a ciência humana mesmo, né? Só as humanas, porque é muito mais fácil, né? A gente entender a sociedade, os movimentos que a gente fez e vai fazer ao longo da história. Então, é muito mais prático do que realmente. aquela coisa exata, né? E assim, eu acho que a gente tem que conhecer a gente tem que reconhecer o lugar que está a nossa área de conhecimento, né? E, amigo, eu também, assim, eu costumo falar para os meus alunos essa questão de sonho, de metas, né? De que alcançar. É para a gente pensar com a razão, né? Sim, porque, com a assim, razão sempre, né? Às vezes, por exemplo, eu quis inicialmente trabalhar na televisão, mas eu vi que não ia ter como. Por exemplo, eu não tinha como ir morar no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Não tinha um pinto, um aderente, um parente lá para mim. Então, não tinha condição. Eu vi que não tinha como. Então, eu fui procurar uma coisa que de fato desse para eu sobreviver, né? No primeiro momento é essa, Sim, sobreviver. acho que tem que ser isso. E depois, quem sabe, né? Quem sabe um dia ainda não posso trabalhar na televisão, como a gente já tá aqui, né? Olha, Não. sonhos se realizando, viu, gente? Nunca desista dos seus sonhos. Estou aqui na televisão, microfone, tudo que eu já sonhei. A gente fica assim, a gente sabe, essas outras áreas, elas têm um lugar de importância na sociedade, né? Tipo assim, se a gente for pegar as aplicações da matemática, as aplicações da química e da física, elas estão muito a serviço da questão do capitalismo, né? Da acumulação de riqueza, que a sociologia faz o seu papel de analisar. Né? Então, tudo interligado. A gente tem que se encaixar tudo ali no seu devido lugarzinho. Acho que a razão é o que tu falou, né? É a base de tudo na nossa vida. E aí eu costumo dizer para os alunos assim, que você tem que ter você tem que medir
o seu sonho e o seu esforço, né? Porque assim, tem muitos alunos que você perguntar, antigamente era muito comum isso, você chegava numa sala de terceiro ano, segundo ano do ensino médio e perguntava, qual é a profissão? Aí você pergunta, quem aqui quer fazer medicina? A sala todinha levantava a mão. Não tinha nenhum que queria ser assistente social, Até a parcela do curso de medicina. Entendeu? Aí assim, todo mundo queria fazer, mas você perguntava, e aí, você está estudando para passar no vestibular de medicina? Que a Aí nota é ninguém está se altíssima. preparando, entendeu? Porque é uma concorrência que realmente ela é muito grande. Então você tem um sonho muito grande, mas o seu esforço está lá embaixo. Lá embaixo. Então você não vai conseguir. Aí eu digo para os meus alunos, olha, se você tem um sonho, você tem que aplicar o esforço adequado para você atingir ele, porque senão você não vai atingir ele e aí você pode se frustrar depois, né? Então, das duas, uma. Ou você tem um sonho alto e você eleva o seu esforço para atingir o seu sonho, ou então você abaixa o seu sonho para se equivaler ao seu esforço. Exatamente. É porque não adianta você ficar só imaginando no mundo das fadas que você vai conseguir uma coisa sem esforço. E qualquer curso, na verdade, você tem que ter um esforço, seja mínimo que for, mas tem que ter. Pois é, gente. A gente também quer convidar vocês que estão em casa para seguir o nosso Instagram, né? Sim, siga o nosso lá Instagram. na rede social do Mark Zuckerberg. Isso. Que a gente também está precisando de muito seguidor lá, né? Arroba Pode Mais Alto Alegre, né? E a gente essa semana tem um patrocinador, né? Sim, nós temos um Fechei patrocinador. um contrato. Fechamos o nosso primeiro contrato, viu? Para o nosso programa, para o nosso Pode Mais, que é a GL Cosméticos, né? Então você aí que nos acompanha, nós convidamos você a visitar a loja GL Cosméticos, que fica localizado na Rua da Delegacia, logo no começo próximo ao semáforo, próximo também a Vidro Lages, em frente quase a Sunceltec celular. Várias publicidades aqui. Várias publicidades, viu? Olha, os outros também já podem se endereçar aqui vamos fechar essa parceria. E lá na GL Cosméticos, né, você vai encontrar uma infinidade de produtos de beleza, né, na área da estética, cremes, hidratantes, shampoo, condicionador, da Haskell, né, e de outras marcas também, além de produtos para hidratante corporal, perfume, sabonetes. Então tem muita coisa que você talvez não conheça ainda, mas você vai ter a oportunidade de conhecer visitando, né? Exatamente. Então visitem a GL Cosméticos, tá bom? Cuidado com o cabelo é algo fundamental, Sim. né? Você deixar o seu cabelo nutrido, perfeito lá, bonito. E não é só para um estilo de cabelo, para todos os estilos, exatamente. Tá bom? Então visitem a GL Cosméticos lá na Rua da Delegacia, centro de Alto Alegre do Maranhão. João Cardoso, eu acho que a nossa produção está falando aqui que a gente está, né, já no início do nosso tempo. E essa semana uma pessoa me fez uma pergunta que me deixou assim em silêncio. Qual foi o primeiro livro que você leu? E assim, eu disse, meu Deus. Ficou sem saber, eu fiquei amigo. sem saber. Ai, amigo, eu lembro. Tu lembra o primeiro livro que tu leu? O primeiro livro que eu li, a primeira coisa que eu li foi o livro A Formiga e a Neve. Meu irmão, ainda hoje eu me lamento com o coitado daquela formiga. O livro, ele conta a história de uma formiguinha que ela tá andando e aí cai um floco de neve na perna dela. Olha, gente. Aí ela começa a se lamentar pedindo ajuda pra todo mundo. Aí ela pede ajuda pro sol, pra onde é mesmo, meu Deus. Eu sei que ela começa a pedir ajuda, universo, né? Ela vai pedindo ajuda pro sol, pro rato, pro gato, pro cachorro. Aí cada um vai dizendo que ele não consegue, porque existe alguém mais forte que ele, né? Sim. E que no caso a pessoa, ela começa pedindo pro sol. Aí o sol diz que mais forte que ele é o muro, porque o muro tapa ele e ele impede de derreter o floco de neve, né? E aí o muro diz que o rato o mais forte que ele é o rato diz que é o gato que é o cachorro que é o homem diz que é a morte, e a morte diz que é Deus, né? Então, o último que pode salvar a formiguinha é Deus. E aí é uma história assim muito até triste, né? Que ela sofre tanto. Meu Deus. Ajuda. Mas esse foi o primeiro livro que eu li, logo no processo, assim que eu aprendi a ler, quase só, né? Quase só, porque assim, eu comecei a estudar com 7 anos. Calma, Marina Silva. Foi, com 7 anos. Lá no Seringal Bagaço. Lá no Seringal Bagaço. Lá na Altamira dos Pegou Borbas. malária? Não, graças a Deus. Lá na Altamira dos Borbas. Aí no segundo ano, eu já mudei para Alto Alegre. E assim, eu me lembro do exato momento em que eu aprendi a ler. Eu estava lendo o livro, silabando, né? Aí eu consegui formar uma palavra. Então, a partir dali já foi um insight, porque na verdade a leitura é assim, né? Pois é, João. E aí eu não soube responder a pessoa sobre o primeiro livro que eu li, né? Foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que eu lembro, de Lima Barreto, que tinha uma coleção, né, que o governo federal distribuiu, o Ministério da Educação,
E aí esse rapaz, né, ele era um cara extremamente nacionalista, né, diferente desse perfil que a De gente tem hoje, né? Que é só né? uma falsidade. Tudo falso. Ele era apaixonado pelas riquezas naturais do Brasil, pelo ritmo musical, ele não compreendia porque que as pessoas não gostavam de samba, né? Porque as pessoas, por exemplo, não gostavam de bossa nova, de aprender a tocar um violão, e foi esse livro assim dessa memória lá do começo mesmo assim, meu Deus, eu não soube responder, mas é porque é muita coisa na nossa vida, né? Então, é isso. Amiguinho, alguma coisa para dizer a mais? Eu tenho uma frase, deixa eu encerrar esse Aqui programa. nós temos vários clássicos. Aqui nós temos clássicos da literatura e eu tenho uma frase aqui dos pensadores dos clássicos, né? De Descartes. René Descartes. Diz, né? Francês. Que é penso, logo existo, né? E essa frase é uma frase muito conhecida de René Descartes, que fala justamente dessa nossa capacidade, né, de pensar. Então, nós só existimos enquanto seres humanos porque nós pensamos. E é isso que nos diferencia dos outros animais, né? Do cachorro, do gato, dos pássaros. Essa capacidade de pensar. Então, nós pensamos e por isso nós existimos. Pronto, essa semana eu estou lendo Freud, né? Que não é uma leitura muito fácil, mas essa semana deu para absorver duas constatações em relação ao Freud. Primeiro, que toda a nossa aflição, todo o nosso mal-estar, ele é causado pelas interações que a gente faz com o outro. Com certeza. Uma constatação muito triste. E a segunda, né, que o Freud disse que eu estava lembrando de ti, é que a beleza é indispensável para a civilização. Ai, gente, isso é ótimo. Obrigado, Freud. Então você não é esqueceu. isso. Uma ótima semana, gente. Boa semana Obrigado pela todas. companhia e até a próxima. Tchau, tchau.